Olá pessoal, mais uma vez muito obrigado por sua audiência aqui no canal Ideias Complexas. Para quem não me conhece, o meu nome é Sonir Boaskevich, sou sociólogo e escritor e fiz esse canal com um único intuito: trazer novas luzes, trazer um novo olhar sobre assuntos que são interessantes para a sociedade, principalmente para a sociedade brasileira, mas não só para ela, certo? E por causa disso, muitas vezes eu já sou abordado por pessoas que assistem os vídeos e fazem questionamentos. A resposta de hoje vai a diversos questionamentos das pessoas que assistiram o primeiro vídeo que a gente publicou há mais ou menos uns 16, 17 dias atrás, falando da relação do trabalho servil, da mão de obra escrava no Brasil e como é que essa mão de obra escrava influencia na política de salário mínimo até hoje, certo? Muita gente se espantou: professor, como é que o senhor vai dizer isso, que nós somos escravos até hoje? Bom, nós somos sim. Pessoas que trabalham para ganhar salário mínimo até hoje, vivem como escravos, embora não sejam obrigados a ser amarrados no pelourinho ou morar numa senzala fedorenta. Todos nós somos tratados como escravos e eu vou mostrar isso até o final do vídeo, então fica aí e não perde nenhum segundo, por favor. Bom, como eu disse no vídeo anterior, o Brasil até 1888 se pautou por manter alguma mão de obra escrava. Isso começa desde a época do descobrimento, vai seguindo. Quando o Brasil começa o seu processo de independência, Dom Pedro I, coisa que os professores de história do Brasil parece que pularam essa parte da história, Dom Pedro I e José Bonifácio de Andrade e Silva tentam passar a lei de libertação dos escravos. O Congresso Nacional, que era tomado por fazendeiros escravocratas, não admite a lei. Todas as tentativas nesse sentido são frustradas, certo? E o Brasil permanece escravocrata por mais tempo. Em 1830, começa a haver uma política de aperto, né, ao tráfico negreiro. Isso não era uma proibição, essa proibição de tráfico de escravos só passa em 1850, 20 anos depois, mas ao longo desses 20 anos, entre 1830 e 1850, é interessante notar que nós temos aí um aperto e cada vez uma política de maior dificuldade para que os fazendeiros conseguissem trazer escravos para suas fazendas e trabalhar aqui no Brasil. Né? Trabalhos forçados, né? Porque trabalho se pressupõe livre iniciativa. Então, entenda aí como você quiser, certo? Bom, em 1850, o tráfico negreiro é completamente proibido, e aí esses fazendeiros começam a sofrer diversos reveses no campo legal. Tem a lei do ventre livre, que diz, olha, todas as pessoas nascidas no Brasil a partir desta época são consideradas livres, estão livres do trabalho servil. Tá certo que daí os fazendeiros começam a entrar na justiça tentando encontrar subterfúgios. Olha, veja bem, a linha tal, o parágrafo tal, eu queria que o meritíssimo juiz entendesse que... Sempre encontrando brechas e tentando burlar a lei do ventre livre, até que chega 1888, dia 13 de maio, e como todos nós sabemos, a princesa Isabel vai lá, numa canetada só, resolve o problema, liberta os escravos, escreve só 2 artigos. Artigo 1º, estão livres os escravos, não tem mais trabalho servil no Brasil, e 2º, revogam-se todas as disposições em contrário, ou seja, não tem mais brecha na lei, acabou, estão livres. Irados com a princesa Isabel, estes fazendeiros muito bravos começam a patrocinar clubes republicanos. Ou seja, eles começam a patrocinar com dinheiro uma revolução, um golpe de Estado que vai redundar na proclamação da República de 15 de novembro de 1889. Ou seja, aí um pouco mais de um ano depois. Acontece que os negros, nessa época, compunham uma massa social que tinha mais ou menos 99% de analfabetos.
Imagine você, o dono da fazenda chegar e falar: olha, fulano, por causa da dita lei áurea, você está livre, eu tenho que te mandar embora, você pode fazer o que você quiser. O que um negro liberto vai fazer além de cuidar de fazenda? Ele cresceu fazendo aquilo, cuidando de lavoura de café, cuidando de plantação de cana, cuidando de tanger gado, procurando ouro. Era isso que eles sabiam fazer, porque foi isso que foi ensinado para eles ao longo das décadas, ao longo das gerações, certo? Então, no final das contas, ele chegava e falava: mas, doutor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho casa, eu não tenho nada, nada de meu, tudo que eu vivi foi nessa fazenda. Ele fala: tudo bem, vamos fazer o seguinte: o que você ganhava enquanto você era meu escravo? Ah, comida, só comida. Tudo bem, então você continua trabalhando aqui em troca da comida. E esse é o teu salário. Você pode morar aqui, você pode continuar usando as dependências da fazenda, você vai trabalhar em troca de comida. Qual era a opção que ele tinha? Analfabeto, sem saber fazer outra coisa, ia trabalhar na fazenda em troca de comida, né? E como não existiam leis trabalhistas nem nada disso, as leis trabalhistas são promulgadas só lá nos anos 30 com Getúlio Vargas, né? Ele aceitava, porque era aquilo que tinha ou não era nada. E ele tinha que sustentar sua família, então em troca de comida já estava bom demais para ele. Quando vem a política de salário mínimo, aí a gente já está falando de república, é estabelecido que o salário mínimo tem que suprir as necessidades básicas do trabalhador. Só que no sistema de salários de uma economia mais avançada do que a economia brasileira, e é importante que você preste bastante atenção nesse ponto, o salário do trabalhador também tem que garantir que ele seja incluído no mercado de consumo. Porque, ao mesmo tempo que ele é trabalhador, ele é consumidor. Certo? O mercado de trabalho brasileiro é remunerado pelo consumo interno. Um consumo interno pobre, um consumo interno pequeno. Por quê? Porque é feito por consumidores pobres, é mantido por consumidores pobres. Um dado interessante para continuarmos a nossa conversa. Hoje, cerca de 25% dos trabalhadores brasileiros recebem, no máximo, 2 salários mínimos. Certo? Então, o ganho ainda é muito achatado. O cálculo inicial do salário mínimo no Brasil, segundo projetado por Getúlio Vargas, era de mais ou menos 1 grama de ouro por dia trabalhado. Esse cálculo, embora ele não seja uma lei, ele se mantém mais ou menos igual nos outros países. Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Noruega, Suécia, Finlândia. Só não se mantém aqui no Brasil. Primeiro, por aquilo que eu disse, nosso mercado consumidor é pobre. Se ele é pobre, ele consome pouco. Se ele consome pouco, ele gera poucos dividendos para a fábrica, para quem está vendendo o produto. E o salário compõe a parte dos custos do empresário. O empresário pega o seu lucro, subtrai os custos para obter o ganho líquido, né? E desse ganho líquido, então, ele vai parte reinvestir na sua empresa e parte tirar para si. Como ele ganha pouco, ele transfere pouco para esse trabalhador. Uma outra coisa, mas aí você vai pensar: professor, então a culpa é do patrão. Não, não estou dizendo que a culpa é do patrão. O patrão é vítima nessa história tanto quanto o assalariado. Sabe por quê? Porque, muito importante, e aí que está todo o X da questão, o nosso Estado
é gigantesco e muito caro. Ele é ineficiente por um lado e caro por outro. Primeiro que ele é ineficiente. Entre as 30 nações que mais cobram impostos dos seus habitantes, o Brasil fica na última posição, segundo a OCDE, em retorno para a população daquilo que é tirado em impostos. Ou seja, arrecadamos muito e distribuímos mal. Segundo fator, né, o Estado come quase 50% do salário mínimo do trabalhador em forma de impostos. Ou seja, sobra muito pouco para esse sujeito gastar com alimentação, moradia, transporte, lazer, então nem se fala, não existe lazer. Lembra da vida do escravo? O escravo não tinha direito a lazer. Então preste atenção. O grande feitor, o grande escravizador do trabalho do brasileiro hoje, que reduz e que regula o preço do salário mínimo, é o Estado, é o governo. Enquanto nós tivermos um Estado gastador, enquanto nós tivermos um Estado macro, um Estado que corrói as nossas economias, o nosso salário mínimo nunca vai ficar do tamanho do salário mínimo pago em outros países de economia avançada. Espero ter respondido as perguntas que me foram feitas nesse sentido. Se não, o canal está aberto. Aqui embaixo tem espaço para você compartilhar, para você conversar, para você dar sua opinião, e espero sua opinião. Tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.